Boa noite, pessoal do grupo. O tema de hoje é sobre fractal, certo? A gente tem que entender que para cada fractal de alma ou mesmo fractal de espírito, existe uma linhagem e uma variedade de estruturas que os humanos entendem como corpos sutis, certo? Mas na verdade esses corpos, eles são como programas de um computador entre seu software, que são um conjunto de componentes lógicos de um computador ou suporte lógico, certo? E o seu hardware, que são as ferramentas, que são os equipamentos que determinam a atividade. Então, é um conjunto. É como se fosse, para a gente entender mais ou menos, é como se fosse o software e o hardware, certo? O componente e os programas. Então, para cada fractal, por assim dizer, a gente sabe que o fractal de espírito vamos tratar como as reencarnações, certo? Então, para cada reencarnação existe um fractal de espírito. Então, quando uma pessoa ela desencarna e aquela vida ela não foi aceita, não foi assimilada, vai se tornar um fractal de espírito, tá ok? E esse fractal de espírito devemos entender que ele tem seus corpos sutis, tem seus programas, que foi toda aquela bagagem das suas reencarnações. Deste modo, quando uma vida ela não é aceita, o que acontece? Ela pode se tornar um obsessor recalcitrante, tá? Então esse é o conceito básico de um fractal de espírito. É uma vida que não foi assimilada, que criou um trauma e que ela, em devaneios ou por consequência, presa numa bolha dimensional, ela acaba por se tornar como é que eu posso dizer? Ela necessita da sua energia do agora para existir. Então é uma espécie de clone, só que não é bem um clone em si. Ele é você, não é uma criação, certo? Ele é uma vida que não foi aceita, aquele programa não foi apagado. Então, daí que vem os inúmeros contratos de reencarnação, tá? E agora vamos chegar a um ponto que muitas pessoas têm dúvidas, que é a questão do fractal de alma. O fractal de alma, ele nada mais é do que situações e ocorrências diante de você ficar preso aqui na Terra, antes de vocês virem para a Terra. Então, antes desse processo de exílio, de refúgio, de qualquer outra questão, vocês passaram por situações que não se lembram. Vocês passaram por situações que, no decorrer da amnésia obrigatória feita aqui na Terra, vocês acabaram esquecendo. Então entra já questões mais avançadas, a sua família estelar ou a questão da clonagem. A questão da família estelar é que, por sua grande maioria, as pessoas terem nascido aqui na Terra por conflitos e por não se adequarem mais para viver numa sociedade, com várias aspas, adequada, porque lá de adequado não tem muita coisa, lá tem muita confusão, então vocês foram exilados, certo? Por consequência, aquelas famílias estelares negativadas, que talvez muitos pertencem, elas não sabem onde vocês estão. Então vocês estão de certa forma escondidos delas, através de uma possível punição, certo? Que é o projeto Exílio. Ele é um projeto de possível punição daqueles infratores. Então, desse modo, todos os seus crimes, tudo que vocês fizeram na cabeça de cada um que está aqui encarnado, foi apagado. Vocês não lembram, certo? Porém, fora daqui, vocês são taxados como criminosos. Quando você aceita vir para um exílio, você tem que entender o seguinte: no caso de um exilado, você aceitou para não ter uma morte cósmica, a sua estrutura molecular ser destruída e evaporada no Sol central, tá? Então você aceitou isso para não morrer, primeira instância.
A segunda instância, você aceitou isso para uma possível mudança de índole ou de caráter, tá? Porém, todas as suas mazelas pessoais em si estão ainda rolando fora do cosmos. Ainda está sempre, por consequência, acontecendo e acontecendo e acontecendo com suas consequências. Isso traz à tona as experiências genéticas, a hibridação de raça e a clonagem, tá? Muitos dos exilados, eles passaram por uma questão que é a clonagem. Deram seu material genético para conseguirem um exército, conseguirem um império, e deste modo ocorreu algumas situações pouco trabalhadas e pouco assimiladas. Por exemplo, quando você faz um clone, vou dar uma explicação rápida. Quando você faz um clone, a alma que serve como base do clone, ela se torna o eu superior daquele clone, tá ok? Então, se você tem um clone hoje, um ser humano tem um clone, a sua alma, certo? Como pode ocorrer você ser um clone de outra alma, tá? Então, você vai servir de fonte para aquele clone. Porém, aquele clone, ele tem consciência, tem livre-arbítrio, tem pensar, e você não determina a índole, porque ele não é um programa exato de manipulação. Ele é uma partícula de uma alma que resolveu trabalhar por clonagem. Então, isso é uma situação muito interessante. Por quê? Muitas pessoas têm contrato de alma. Eu acredito que uns 90% das pessoas que estão aqui na Terra têm seus contratos de alma, porém não têm consciência disso. Quando você trabalha pela questão genética, tem aquela questão também de manipulação da vida e criação da vida. Como, por exemplo, como eu escrevi um texto no grupo, explicando um pouco sobre a hibridação, falando um pouco sobre a questão dos dracos, que são répteis com asas, que foi a hibridação dos aviários e répteis, dando uma raça mais inteligente, mais forte e com aptidões neurais muito maiores do que os seus progenitores. Isso é muito interessante, porque muitas das almas na Terra participaram dessas manipulações, porém essas manipulações estão seguindo, mesmo vocês aqui exilados. Isso é uma questão interessante, porque mesmo vocês exilados, vocês estão cumprindo de certa forma uma pena meio que inútil, porque vocês não lembram o que vocês fizeram. Como que vocês vão pagar a pena de algo que vocês não sabem? Então, o exílio tem as suas mazelas e os seus erros, que na realidade todo o planeta exílio serve como bode expiatório de raças que estão soltas, tanto de índole positiva quanto índole negativa, porque todo o planeta exílio passa pelo processo de amnésia obrigatória. Quando você vai ser exilado, o seu corpo ele passa por um processo de adequação de atmosférica, certo? Então o seu espírito ele vai para outro molde, porque a alma ela não tem estrutura, não tem uma forma. A alma ela é somente uma energia que não possui sexo. Então você está adequado a nascer em qualquer planeta. Porém, quando você é criado e se adapta a certa raça, você vai ter por consequência o nascimento naquela mesma raça. A raça humana, ela foi um projeto de hibridação. Então, seres criaram a raça humana através de experimentos genéticos para criar o Homo sapiens e por consequência o Homo sapiens sapiens. Um fractal de alma, ele pode prejudicar caso seja um clone ou caso seja uma raça híbrida que você ajudou a criar. Então, você tem contrato de alma, tá? A partir do momento que você tem o seu contrato de alma, você está pagando por um preço e, por consequência, está escondido daquilo que você ajudou a criar. Então, quando você está escondido aquilo que você ajudou a criar, quando você é achado, existe a cobrança de alma. Então essa cobrança de alma
ela vai ser cobrada mesmo que você não lembre, mesmo que você não recorde o que você fez. Clone. Quando você tem clone, como por exemplo, você tem que entender que a sua alma é a fonte de vida daquela quantidade de clone, tá? Então você é o eu superior de uma consciência que por consequência está melhor do que você porque não está presa, ou está, vai depender. Tem muitos clones de vocês que estão nas regiões umbralinas. Antes de explicar isso, a gente tem que entender que existem 3 níveis de reencarnação na Terra: baixo, médio e alto. Ou seja, baixo umbral, lá as pessoas nascem e morrem; médio astral, que é aqui onde nós estamos, nasce e morre; e alto astral, que é as colônias, nasce e morre também, cada um no seu tempo e no seu patamar de atuação. Então, se você tem um fractal de alma, pode ter certeza que além dos seus obsessores, dos seus contatos, dos seus miasmas, você vai ser sugado e cobrado por trabalhos externos, clone, hibridação, experiência genética, tá? Então, eis a situação. Isso é um fractal de alma. Esse é o problema que atinge a humanidade. Não somente a gente tem que entender que ambos têm sua importância, tanto o fractal de alma como o fractal de espírito. Como eu falei, o fractal de espírito, ele também atua e cobra você, agindo como um obsessor. O fractal de alma já é uma questão acima, que pode estar a nível terra como a nível cósmico. Então, ambos são cobranças e miasmas a contratos, tá? Então, muitas pessoas têm aqueles obsessores que não vão embora, ficam permanente em cima, como também tem sonhos que são abduzidos, que são sequestrados, que passam por outras questões. Então, a questão do fractal é o nível terra a nível cósmico. E isso é muito sério, tá? Vai chegar um momento que, por consequência da nossa sociedade, não vamos ter mais um contato com os nossos mentores, devido à falta de equilíbrio que nós estamos tendo. E isso é muito sério. Então, vamos trabalhar um pouco a questão do equilíbrio e procurar um suporte necessário que trabalhe um pouco essa energia de fractal, porque infelizmente, pelo que eu observo na maioria dos atendimentos, as pessoas ainda não estão preparadas para um trabalho a nível cósmico ainda. Talvez futuramente as pessoas consigam se adequar a esse trabalho, porque quando você limpa uma questão de fractal de alma, a pessoa toma um susto, porque ela reconhece e passa pela situação de ver quem ela é e qual raça ela pertence. E nem sempre é agradável. Muitas vezes você é um insectoide, você é um aracnídeo, você é um reptiliano, é um talsetiano, é um grey. Então nem sempre é bom saber de cara quem você é. Então por hora eu acredito que seja uma questão difícil. O que eu posso fazer por hora é explicar a diferença entre fractal de alma, que é contrato de alma, e contrato de espírito. Contrato de espírito, fractal de espírito, são os contratos a nível terra. Fractal de alma, contrato de alma, são questões a nível fora da terra. Tá ok? Então, é um entendimento que eu posso passar por agora simples, porém de grande eficácia, para que vocês compreendam somente essa diferença. Tá ok? Então, os contratos de nível terra, contratos de nível de alma. Os contratos de nível de terra, geralmente, infelizmente, são negativados. Se você não tiver contrato na terra, provavelmente você não fez nada de mal. Porém, isso é impossível de ter acontecido, porque vocês estão experienciando a vida na terra, então vão passar pela situação de serem negativos e serem positivos. Porém, o contrato de alma já é mais punk, é muito mais complicado, porque geralmente quem tem contrato de alma a esse nível,
ou veio fazer um trabalho na Terra, tá? Ou na sua grande maioria tá devendo e muito lá fora. E esse exílio aqui por hora não está adiantando de muita coisa. Porque a questão em si não é você resolver somente melhorar como pessoa aqui para sair da influência da barreira de frequência. É depois daqui você reparar seu erro e tentar resolver seu erro, que é muito complicado, ou chegar ao ponto de tentar resolver tudo isso aqui encarnado, que é muito complicado também. Atendo um grupo de pessoas que está passando por essa situação, que exige uma captura de clones, que exige uma liberação de espaço dentro de terra para se prender seus clones, ligado a comando. Então eu percebo que é uma questão que às vezes é muito difícil e nem eles conseguem assim resolver de primeira. Você imagine o quão difícil é fazer esse trabalho na Terra, e fora também tá? Então essa é a explicação que eu venho trazer para vocês, até que para que vocês entendam a diferença entre fractal de alma e fractal de espírito, tá ok? Então tenham uma boa noite.